Mangue, Pachanegara, Pachiragara, Caregagã. Boa noite, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós temos, assim, durante esses 20 anos, servido ao Senhor. Então, nós vamos passar um filme. Esse filme já é um preparo agora para janeiro, onde vamos completar 10 anos, se Deus nos permitir, fazer uma grande celebração lá naquela região. Já entramos lá no Teatro Municipal com ofício, pedindo a data de 14 de janeiro, onde estaremos completando 10 anos da MEAP Amapá, Pará. Se você quiser fazer um tour pela nossa cidade, será bem recebido, vai celebrar conosco. Olá, graça e paz. Estamos na foz do rio Amazonas e eu fico pensando que essa imensidão de água serve de ligação entre os povos, serve de alimento para essas pessoas, e nós temos um grande desafio, chegarmos a essas comunidades que nós às vezes navegamos horas, dias, para falar do amor de Deus para uma única pessoa, para atender uma família, mas vale a pena, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e você é nosso parceiro nessa navegação, através das suas orações, da sua contribuição, através do seu envolvimento, do seu voluntariado, e é isso que faz toda a diferença para o crescimento ao longo desses 10 anos que estamos aqui nesta região. Estamos caminhando rumo aos 10 anos da MEAP Amapá, Pará. Já avançamos bastante nesse tempo e você foi uma peça fundamental. Temos uma outra base no arquipélago de Marajó, em Afuá. Temos desenvolvido vários projetos, dentre eles o Promoção Saúde e Vida. Então esse projeto, ele trabalha na área física das pessoas, cuidando do lado emocional, do lado físico, mas em todos eles semeamos a palavra de Deus. Falamos de vários projetos da MEAP, você já conhecia um pouco mais a instituição, mas o que pulsa no nosso coração é a plantação de igrejas. Trabalhamos com os 3 grupos menos alcançados na nossa nação, que são os ribeirinhos, os surdos e os mais pobres. Que o Senhor fale ao seu coração, que nós possamos estar navegando nessa missão, fazendo discípulos de todas as nações. Que Deus te abençoe. Nós louvamos a Deus, e se Deus assim nos permitir, no início do ano que vem queremos estar com o Koinonia 3, que é para liberar o Koinonia 1 para ir para Bailique. O Koinonia 2 virou 2 terrenos na frente da base,
e a gente quer assim expandir a obra do Senhor. E falar assim do assunto que mexe bastante comigo, é missões, né? Falar assim da importância da obra missionária, falar assim que se nós fazermos missões sem a palavra do Senhor, então nós vamos deixar a desejar. Nós vamos falar de filosofia, vamos falar de tantas outras coisas, menos do que o Senhor traçou para as nossas vidas. Então nós vamos falar um pouco sobre a questão de ser uma igreja contemporânea, ministério contemporâneo, a importância de você estar aí adequado à realidade onde você está, e tem que ser relevante, importante, tem que fazer falta. Como o pastor Gerson falou, daqui a alguns anos, se a igreja sair daqui, o povo ao redor vai falar assim, fez falta para o tio que cuida aí do carro aí fora, fez falta para a pessoa que vende pipoca, fez falta para a vizinha que está aqui, faz falta para as famílias ao redor, tem que fazer falta, nós temos que fazer diferença onde nós estamos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram contemporâneos de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então nós estamos vendo aqui a importância da palavra do Senhor. Esse povo se juntou ali aos pés do Senhor Jesus, próximo dele, apertando ele para ouvir a palavra do Senhor. Nessa ocasião aqui não eram os milagres, não era a multiplicação dos pães, dos peixes, não foram as curas maravilhosas, mas foi para ouvir a palavra do Senhor. Então aqui a importância da palavra de Deus. Eles estavam sedentos. Pastor, quando o povo vem para ouvir a palavra do Senhor, é pregada a palavra de Deus, alguns vão sair até chateados, porque a palavra vai confrontar com o pecado, mas eles vão voltar, porque foi a palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que faz diferença na nossa vida. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, então ela vai falar ao coração do homem, ela vai desafiar, ela vai nos colocar às vezes contra a parede, mas é a palavra de Deus. Temos que pregar a palavra, temos que viver essa realidade da palavra do Senhor. Eu dizia ser ateu e comunista, né? Fui criado num lar católico, depois acabei me afastando de tudo que era Deus, crente então não queria nem ver, né? Alguém com a Bíblia embaixo do braço, eu achava que era alguém alienado. Não, essa pessoa não sabe de nada, né? Só sabe da igreja, dá o dízimo para o pastor, né? O pastor vai enriquecer, então assim, não, esse pessoal aí não pode estar andando dessa forma, só pode ser uma alienação, uma lavagem cerebral. Mas aí a gente vê hoje a diferença. Nós conhecemos o mundo e olhamos o mundo de forma diferente. Olhamos através da palavra do Senhor. Olhamos com os olhos de Deus. E nós vemos a diferença da palavra. Uma comunidade bíblica, ela utiliza seus recursos. Então, nós olhamos para a palavra do Senhor e vimos aqui uma série de recursos que nós temos. E olhamos para a igreja do Senhor Jesus, vemos também
os recursos que tem. Verso 2, e viu estar 2 barcos, o Jesus andando, o povo apertando, querendo ouvir da palavra, então ele vê os barcos. O que é que nós vemos na igreja? Eu olho para a igreja aqui hoje, um potencial. Eu não conheço todos vocês, mas eu sei que tem um potencial aqui, de dons, de talentos, de criatividade. Utiliza a palavra como fonte de ensino, porque nós vimos aqui os cânticos, cantando a palavra, oramos a palavra, pregamos a palavra, isso faz diferença. E quando nós seguimos o exemplo do Senhor Jesus, nós não vamos olhar para a nossa comunidade, aquilo que nós não temos, se tivesse isso, se tivesse aquilo. Não, nós temos. O que é que nós temos? Então vamos usar o que temos, pastor. Vamos usar, pastor Eli, o que é que nós temos? Nós não temos aqui um auditório para 3.000 pessoas, nós não temos aqui um estádio, mas nós temos aqui um grupo comprometido com o Senhor. Nós temos aqui um grupo de salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, que querem fazer a obra do Senhor. Então é isso que faz a diferença. Então o Senhor Jesus viu, e entrando num dos barcos, estava ensinando, falando àquela multidão, fez do barco o seu palanque, entra no barco, escolhe um dos dois, é o de Pedro, afasta um pouquinho mais, então ele agora está um pouco afastado da multidão e continua ensinando aquele povo que, se você olhar as escrituras, viu milagres, aquele povo que viu expulsar demônios, estava seguindo a Jesus pela palavra de Deus. Muitas igrejas enchem por diversos motivos, mas tem igrejas que enchem pela palavra, e quando enche pela palavra, nós vamos ver um grupo alicerçado, fortalecido, desejoso de fazer a obra do Senhor, e é isso que faz a diferença, é a palavra do Senhor. A palavra passará os céus e a terra, todavia a minha palavra permanece eternamente. E esta é a palavra que faz diferença quando você está no aperreio, quando o barco está balançando ali, quando você não sabe o que fazer, você corre para a palavra. Não vai atrás de livros de filosofia nem de autoajuda, vai atrás da palavra do Senhor. É isso que faz a diferença. Teve uma ocasião, já compartilhei aqui com o Agnaldo Eudário, teve uma vez aquela viagem de Macapá para Afuá. Nós tínhamos fretado um barco. Não tínhamos o barco ainda, então fretamos um barco para 50 pessoas, fazermos um evento em Afuá pela primeira vez, na praça principal, chamado Afuá Canta para Jesus, Quando eu abro a boca para cantar, não fica ninguém, pastor, Deus não tem me dado esse talento, tem me dado esse dom, mas fizemos esse evento na cidade, foi uma bênção. Aí o pessoal falou, mas como vocês vão fazer um evento desse ao ar livre, em pleno inverno, que chove todo dia, toda hora, às vezes a gente seca o chão 3, 4 vezes por dia. Não, o Senhor vai abrir as portas, vai fechar o céu, e não vai cair chuva. Fizemos o evento, foi uma bênção, e aí, queridos, acabou o evento, meia-noite, arriou a chuva, tínhamos que carregar o barco. Tinha 2 bandas, uma da Assembleia de Deus, a outra da Igreja Batista, que era a qual nós fazíamos parte. E vocês sabem que a carga em um barco, a pior carga é aquela que se movimenta, e o homem se movimenta, Principalmente assim, se vê alguma coisa diferente, vai todo mundo para o mesmo lado do barco, para ver o que está acontecendo. Não tinha laço, quer dizer, não tinha peso no porão do barco, porque era o que a carga? Uma bateria, era violões, guitarra, era um instrumento musical que não pesa nada, um barco que leva toneladas. E aí nós saímos, perdemos a hora de sair. Então, quando nós chegamos no meio da baía, era vento forte, noite escura, chuvosa, e nós fora de horário da maré. Tem horário certo para você atravessar a baía, mas o barco era fretado só por um dia. A gente faltava experiência, era o meu primeiro ano lá, falei, vamos embora. Eu podia ter batido o pé e falar, ninguém sai daqui, só vamos na próxima maré. Mesmo que a pessoa não tivesse dinheiro para comer, mesmo que fosse ficar aperreado, ficar de mal comigo, mas falei, a gente só vai sair daqui em segurança. Está atrasado, mas dá para chegar, dá, então vamos. Queridos, chegou na baía, o barquinho descia e subia.
descia e subia. O povo começa a ficar aperreado. Aí nós vemos os irmãos já começando a clamar. Outro já tirou a roupa, ficou só de sunga, já pôs o salva-vida, e eu só olhando, e eu numa rede mais alta, com a minha filha do lado, e olhando para minha esposa numa rede mais embaixo, e olhando toda aquela situação. E eu ali comecei a orar, falei, Senhor, o negócio não está fácil. Aí o barco descia e subia, descia e subia. Depois a gente sabe as histórias. Um irmão nunca mais entrou no barco até hoje, teólogo, ele é um pouquinho mais velho que eu, ele falou assim, eu estou de olho no pastor, se ele se aperrear, eu vou me aperrear também, né? Aí assim, eu fiquei ali no barco, mas a coisa foi feia. Quando eu fui lá fora, que olhei, não enxergava nada, e a onda batia, a água entrava, e o barquinho subia, descia. Aí eu cheguei para minha esposa, apertei a mão da minha esposa, falei assim, amor, eu te amo. Aí o queixo não conseguiu falar que me amava também, né? Ficou na rede mais embaixo de mim. Aí eu falei para minha filha assim, Naara, papai te ama. Minha filha tinha 8 anos, né? 8 para 9 anos na época. Ela canta bem, graças a Deus, criança decora música, né? Rapaz, eu cantei os hinos do cantor cristão, eu cantei louvor de adoração, eu cantei aquelas 2 horas direto, não sei de onde vinha tanta música na minha cabeça, eu só louvando a Deus. Com a mão eu segurava em cima, com o outro pé assim, tentava se segurar, e tinha gente que se amarrava, né, na corda do barco, falou assim, eu não vou afundar, não, o barco afundando, se afunda juntos, né? Não tem jeito. E a minha esposa estava numa rede mais embaixo, depois ela me falou assim, amor, depois que passou esse aperreio todo, ela falou assim, o cara que estava do meu lado falou assim, eu sou Jonas, só que ele não falou assim, me joga na água, ele falou assim, eu confesso meu pecado para a senhora agora, né? E confessou a minha esposa. Irmãos, a gente vê a mão de Deus. Nós ficamos, essa baía a gente atravessa de 50 minutos a 1 hora, ficamos 2 horas nesse sufoco. Quando acabou de atravessar a baía, pega um canal, aí a navegação é tranquila. Ninguém falava nada, parecia que o gato tinha comido a língua, parecia que era todo mundo surdo, mudo, ninguém falava, todo mundo na introspecção, várias redes cheias de vômito, né? Outras desarmadas, e eu só não me falei, Deus amado, o Senhor nos livrou. Quando cheguei em Macapá, em terra, um motoqueiro, fica táxi, moto, né? Ali, quando o barco chega, aí ele falou assim para mim, o senhor veio nesse barco? Eu falei, vim. Ele falou, rapaz, aqui foi uma tempestade, em frente ao shopping, onde é a igreja, torceu assim, a placa que foi parar no chão. Eu falei, rapaz, a gente veio aí, só chegamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Aí a gente vê Deus cuidando. O que é que nós temos aqui? Nós temos um Deus que cuida, que vai adiante de nós. Ele fala na sua palavra, eis que eu estou contigo todos os dias, na maresia também, o Senhor está conosco, né? Na maresia, não é só quando a coisa está boa, não, quando está aperreado, é a promessa dele, eu estou contigo, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí então, ele depois de ensinar, agora ele vai para a ação, ele vai para a parte prática e fala para Pedro, lança a rede, vai mais fundo, num lugar mais fundo e lança a rede. Ele fala, Senhor, pescamos a noite inteira, nós sabemos, acho que Pedro dizendo para Jesus, nós somos pescadores, vivemos disso, a gente sabe onde está o peixe, não pegamos nada. Queridos, quando o pescador está lavando a sua rede e ele não pescou nada, tem um sentimento de frustração muito grande. Por quê? Porque ele não trouxe o peixe para casa. Às vezes ele não tem como pagar o seu patrão que financiou o óleo e a comida para ir para lá, o diesel, né, o combustível e o mantimento para ficar em casa. Então o cara está endividado, frustrado, às vezes consertando, além de lavar, ter que costurar ali a sua rede para depois voltar novamente. Talvez você esteja numa situação como essa aí, desempregado, né, quebrado, a situação está ruim, mas eu quero te dizer, Deus está contigo nessa situação, o Senhor não te abandonou, o Senhor está com você, essa é a realidade. E então Jesus fala para Pedro, vai lá, pesca lá, mais alto, vai lá mais fundo, e então ele fala, mestre, sobre a tua palavra
lançarei a rede. Sobre a palavra do Senhor, meu querido, minha irmã, meu irmão, pode lançar a rede sobre a palavra do Senhor. A minha vai falhar, a do pastor pode falhar, a do seu irmão pode falhar, a do seu cônjuge pode falhar, mas a do Senhor não vai falhar. Se o Senhor fala, pode ir, que Ele vai estar cuidando de você. Uma comunidade bíblica trabalha orientado pela palavra do mestre. Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Sai do discurso para a prática. Vê o sobrenatural, os milagres sobre a tua palavra. Pedro viu o milagre sobre a palavra do Senhor. Ele foi pescar. Talvez cansado, desanimado, frustrado. Ele fala, mestre, sobre a tua palavra lançarei a rede. Rabi, mestre, então eu vou lançar a rede. O senhor está falando, o senhor deve saber mais do que eu. Acho que ele olhou para mim, o cara é carpinteiro, né, meu? Eu que sou pescador, todo dia estou aqui, mas está bom, eu vou, sobre a tua palavra eu vou obedecer. Sobre a palavra do Senhor, meu irmão, pode ir adiante, pode confiar, Deus vai mudar, Deus vai fazer o milagre, o impossível vai acontecer sobre a tua palavra, Senhor. Uma comunidade contemporânea desfruta do poder de Deus, versículos 6 e 7, e fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Então, sobre a palavra do Senhor, eles obedecem, então agora eles vão desfrutar do poder de Deus, e vão distribuir, e fizeram sinal para os companheiros, olha, tem muito peixe aqui, vem cá, eu quero compartilhar, Deus te abençoou, está prosperando, amém, glória a Deus, então não guarde no seu celeiro, isso é loucura. A palavra de Deus fala que é loucura guardar tudo, compartilha que vai ter mais. Semeia mais, você vai ter mais, compartilha. Então eles fizeram isso aqui, compartilhando. Eles estavam desfrutando, mas também eu vou compartilhar, eu vou distribuir, eu vou ajudar outras pessoas. E está disposta para a obra do Senhor. Então a comunidade contemporânea, então eles olham para a necessidade do próximo, e ele fala assim, eu quero trabalhar, eu vou evangelizar, eu vou semear a palavra do Senhor. Se daqui a alguns anos esse espaço aqui estiver pequeno, glória a Deus, amém, Senhor, aleluia, louvado seja Deus por isso, mas nós não vamos parar aqui, tem que ir adiante, tem que falar, Senhor, tem mais gente necessitada, tem mais gente precisando, tem mais gente aí que está precisando da minha ajuda, então eu estou determinado a levar a palavra do Senhor, eu estou determinado a me envolver com as necessidades, com o povo, então eu quero, Senhor, te obedecer, eu ouvi a tua palavra, eu obedeci, eu agora recebo as bênçãos, compartilho as bênçãos, mas eu não posso ficar quieto, eu tenho que ir mais adiante, eu tenho que ver que a minha igreja e está ali inserida em um meio onde tem pessoas carentes. Às vezes a pessoa financeiramente tem tudo, está bem. Na minha conversão, eu montei a empresa aos 22 anos, sou técnico em prótese dentária, aos 24 estava prosperando, mas eu não tinha paz, irmãos, eu não tinha paz no meu coração. Eu lembro, eu estava fazendo cursinho, como protético, né, técnico em prótese, tinha o meu laboratório, e eu estava fazendo um cursinho, queria fazer odontologia, era meu sonho. Eu era ímpio, estava lá na estação São Joaquim, cursando etapa, comendo um lanche, lembro até hoje, no Guaraná, né, bora lá, né, o Guaraná, com uma coxinha, um salgadinho, uma pessoa bateu no meu ombro e falou assim, rapaz, eu queria ser tranquilo igual você. Eu estava pronto para explodir de ira, estava revoltado com um monte de coisa, e eu não tinha que me apegar, dizia ser ateu comunista, então eu tinha que resolver o problema da minha vida, eu não tinha paz, e aquilo me inquietou demais. Quando eu fui à Bahia, eu nasci ali, perto de Vitória da Conquista, um lugar chamado Guigó, naquela época, né? Subdistrito de Vitória da Conquista, hoje chama-se José Gonçalves. Eu perdi minha certidão de nascimento aqui em São Paulo, quando eu pedi que tirasse a segunda via, já veio como Vitória da Conquista, mas a minha cidade natal mesmo é José Gonçalves. E, estando lá nessa cidade, a gente vê assim, uma cidade grande, tem crescido bastante. No domingo pela manhã a gente vê assim muitos crentes indo, andando, levando ali assim a palavra de Deus, indo para as igrejas.
mas eu não tinha paz no coração. Meu primo tinha chegado, eu estava voltando de viagem, já estava dentro do ônibus, aí o meu primo entrou dentro do ônibus, com o nome de Custódio. Baiano, a gente tem muitos apelidos, né? Vários apelidos aí. Aí ele chegou assim e falou assim: Totó, esquece de dízimo, esquece de pastor, esquece de igreja, pensa só em Jesus Cristo como o salvador pessoal da sua alma. Eu refutei isso, mas eu vim aquelas 24 horas de ônibus, que é o tempo de viagem, pensando nisso, pensar em Jesus. Cara, eu falei mal de Deus, falei mal de crente, falei mal de Bíblia, falei mal de pastor, agora vou ter que falar de Jesus. Esse negócio não é para mim, não. Sai da minha cabeça. Mas eu fiquei 2 anos lutando com Deus, lutando mesmo, falei, não quero, esse negócio não é para mim, mas não teve jeito, eu tive que me render aos pés do Senhor Jesus. Com aquela palavra do meu primo, com aquele rapaz dizendo assim, eu queria ter a tua tranquilidade, e eu sabia como é que estava o meu coração. Aí um dia assistindo o Silvio Santos à tarde, aquela garoinha de São Paulo, aí o meu irmão já tinha pedido 2 vezes para eu levá-lo na igreja, que é a igreja onde o casal ali congrega, e eles ali na estação São Judas do metrô, tinha o Grupo Sérgio, os mais antigos lembram, né? Comer uma pizza no Grupo Sérgio, ele estava ali a mocidade, e aí ele gostou das menininhas, ele foi comer pizza, mas aí as menininhas ali, cara, eu vou para a igreja para ver as irmãzinhas. Aí eu estava assistindo o Silvio Santos, já tinha o meu carro, a empresa prosperando, e eu falei assim, cara, eu preciso ter paz no meu coração, eu preciso de Jesus, eu não preciso das irmãzinhas, eu preciso de Jesus. Eu lembro claramente, 7h10 da noite, o culto começa às 7h30, aí eu peguei o carro, fui sozinho, a gente entra meio desconfiado na igreja, né? Senta logo assim, no primeiro banco que você vê, senta. Aí já veio 2 irmãs, e já sentaram do meu lado, foi muito prazer, bem-vindo, fica conosco, acabou a mocidade agora, mas vai começar o culto, fica com a gente. Falei, opa, já estou em casa, né? Já conheço 2 pessoas. Fiquei 5 meses congregando, todos os cultos que tinha, quarta-feira, sábado, mocidade, os departamentos no domingo antes do culto, escola dominical, ia para as igrejas, ouvia a palavra do Senhor, mas não tinha me convertido ainda. Irmãos, uma hora eu estava me segurando no banco assim, eu falei assim, eu só vou sair daqui se o Espírito Santo me levar lá na frente. Me segurei no banco, quando eu vejo, estou lá na frente. Aí eu começo a chorar, não sabia dizer naquela época o que era, mas hoje eu sei, é paz. O que o Senhor tem me dado mais é paz. Hoje mesmo no meio das maresias, né, Deus tem me dado paz. Eu falo, Senhor, muito obrigado. Então, quando nós conhecemos o Senhor, nós transmitimos essa paz para as outras pessoas. Então, uma igreja contemporânea vai atrás das pessoas, vê ali o que está se passando, se identifica, chora, é um acadêmico, é uma criança, é um jovem, é um morador de rua, é um empresário, é um professor, é um profissional liberal. Então, nós nos identificamos com essas pessoas, e aí nós transmitimos a palavra de Deus, o que Deus fez na minha vida, na sua vida, é isso que nós passamos às demais pessoas, é isso que o Senhor quer das nossas vidas. E eu quero compartilhar com vocês aqui, uma comunidade contemporânea também chora com a dor do nosso próximo. Essa senhora aqui é a Dona Maria. Queridos, a Dona Maria arrebentou com o meu coração, a Dona Maria. Em 2013, maio de 2013, tinha uma igreja aqui, Comunidade Internacional Torre Forte, Zona Leste de São Paulo, e já desde 2010 eles navegam conosco, todo ano fazem uma equipe. Chegamos numa comunidade chamada Nova Jerusalém, com um nome desse a gente está no céu, né? Nome do rio, Panacalhau. Chegamos lá, nessa comunidade, com profissionais da área de saúde, gente para trabalhar com as crianças, uma equipe, barco cheio. Chegamos lá, aí eu vi uma galinha andando por ali, perguntei de quem era da Dona Maria. Falei assim, Dona Maria, a senhora não vende essa galinha para a gente? Falei, vendo. Falei assim, mas eu quero ela na panela já, cozida. Falei assim, então tá bom. Aí a gente acertou lá, e aí vai acontecendo, né, o desenvolvimento. O médico ia atender 40 pessoas. Nós saímos de lá, ele
estava com o número 73. Tivemos que sair correndo, porque o povo ia chegando nas canoas, o horário de maré tinha acabado, a gente tinha que sair, senão o barco ia encalhar, a gente ia ficar mais um dia ali, precisávamos voltar. E, na hora do almoço, a dona Maria falou assim: eu tenho 7 filhos, um está no quarto aí, ele não anda, não fala, tem problema de saúde, eu gostaria que o senhor orasse por ele. Tá bom, pastor? Tá bom. Então, aí, antes do almoço, eu e essas 2 missionárias aqui, tá, o chapeuzinho de um, essa outra, entramos para orar. Um quartinho pequeno, uma rede, esse garoto, o Miqueias, deitado na rede. Antes de eu orar, a dona Maria fala assim comigo: pastor, o Miqueias não me dá um pingo de trabalho. Eu falei: cara, eu tenho 3 filhos, eles fazem alguma coisinha errada, eu já fico chateado. Eu sei o que é pegar uma criança numa rede, eu vivi isso a vida inteira, e o trabalho que dá, ele já está grande. Olha o tamanho do Miqueias aqui, 17 anos, não me dá um pingo de trabalho. Irmãos, eu ajoelhei ali, fiquei 15 minutos chorando, não dá para aguentar. Miqueias não me dá um pingo de trabalho, quer dizer, ela tinha 7 filhos para cuidar, para pôr dentro da canoa, o Miqueias dava muito trabalho, então sempre tinha que ficar alguém em casa com ele. Cocô, xixi era ali, e não tem fralda descartável não, irmão, tem que ficar cuidando. E Miqueias não me dá um pingo de trabalho, arrebentou. Fiquei chorando ali, chorando, para depois poder orar. E essa aqui aconteceu agora, em setembro, a equipe que a Cris estava participando, vieram 6 pessoas da Igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, mais a Cris aqui da Igreja Batista Bíblica de São Paulo, mais a equipe local, então algumas pessoas somaram conosco lá. Trabalhamos sábado, domingo, segunda em Afuá, terça e quarta nós íamos para outra comunidade. Então acordamos cedo, tomamos nosso café, enchemos o barco. Quando o médico ia entrar no barco, eu fiquei por último. Uma senhora vem do Rio, tinha acabado de parar o barco e falou assim: pastor, nunca tinha me visto a mulher, falou assim: pastor, me atende meu filho. Falei assim: de onde a senhora veio? Éramos, para nós termos saído 7 da manhã, já era quase 8. Ele falou assim, ela falou: eu estou navegando desde as 2 da madrugada, desde 2 da madrugada. Falei assim, então, aí o doutor estava agachadinho, ia entrar no barco. Falei assim: doutor, vem cá um pouquinho, vamos ter que atrasar nossa viagem, tem um atendimento para fazer aqui. Aí ele olhou o barco assim, foi já pegar os medicamentos. E aí eu chamei um pastor, nós entramos no barco, um senhor na rede, sem condições de levantar, tinha tido um derrame, ou um AVC, eu não lembro, estava lá sem poder se levantar, um filho daquela senhora, na faixa dos 20 anos de idade, com um problema mental, o pessoal tudo carente, com fome, criança doente. Enquanto o pastor orava, eu fiquei chorando a situação daquelas pessoas. Não dá para ver direito aqui, olha, a embarcação não tem nada, rede levantada, esse pessoal saiu de madrugada, estavam com fome. Aí outras irmãs já pegaram as crianças, aqueles que puderam andar, foram lá, alimentaram, enquanto a gente estava cuidando dessas vidas. Se eles chegam 2 minutos depois, nós não poderíamos atender mais, porque a gente já teria saído, tinha soltado o barco, né? A gente amarra o barco e aí sai. Eles não teriam saído. Eu fiquei pensando: Deus, quanta carência, quanta necessidade. Aqui o pastor Fábio, orou por eles, falamos do amor de Deus, foram mais de 500 pulseirinhas dessas, distribuídas esses dias. Tem aqui o plano da salvação, tem aqui o livro sem palavras, então a gente vai dando a pulseirinha enquanto a pessoa está esperando para ser atendido. Foram 1.119 atendimentos na área de saúde. Então, enquanto estava esperando, estava ali ouvindo, né, a história, o livro sem palavras. Então a gente vê assim, como Deus trabalha, como o Senhor vai agindo nas nossas vidas. Então uma comunidade contemporânea sente a dor do próximo, vê ali a necessidade. São cerca de 10.000 comunidades ribeirinhas sem o Evangelho. Entre eles, nós trabalhamos
também com os não alcançados no Brasil, com os mais pobres. Saindo daqui, fomos para uma região chamada Xarapucu, que é a região mais pobre ali do arquipélago do Marajó. O ID deve estar na faixa aí, o Índice de Desenvolvimento, o IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano, deve estar aí perto de 50. Uma região muito pobre mesmo, mas aí a gente vê Deus trabalhando, levantando pessoas. E uma comunidade relevante é uma comunidade contextualizada. Nessa cidade, que nós chegamos nessa comunidade, são 12 casinhas igual essa. Essa aqui era a última. Daqui para cá não existia mais. Ó. Essa aqui não existia mais. Então, a comunidade, essa era a última, aí tem casinhas para cá, uma igreja católica que funciona uma vez por ano, quando é o dia do santo. Né? E como chama o santo? Bom Jesus do Xarapucu, é o nome do santo. Uma vez por ano tinha lá uma festa nessa comunidade. E aí o povo ficava abandonado o tempo inteiro. Só que era uma comunidade que estava numa trifurcação. Ele não pertencia a Chaves, geograficamente pertencia a Anajás, mas Anajás não cuidava, porque era tipo a última cidade, não tinha nenhum retorno. Afuá não pertencia a Afuá, geograficamente, nem pertencia a Breves. Então, eles estavam sem escola, estavam sem nem agente de saúde, sem nenhum cuidado, e sem ninguém para cuidar espiritualmente deles. O ano passado, na Páscoa do ano passado, eu falei com os missionários da base, falei, olha gente, é hora de sair, vocês têm aqui o barco, vocês têm os obreiros, vocês sabem do chamado de Deus, a base está aqui, tem todo esse conforto, mas tem que sair, porque nós não fomos chamados para ficar aqui, a base é apenas um local estratégico. Eles saíram, chegaram nessa comunidade, e aí viram a carência, começaram a voltar, já foram umas 5 ou 6 equipes de saúde e evangelismo, pelo menos, para essa comunidade. E agora, quarta-feira agora, dessa semana que entra, vai fazer 15 dias, foi inaugurada essa casa, chama Casa de Apoio. Sabe por que Casa de Apoio? Porque não podia chamar de igreja. O líder da comunidade falou assim, olha, o senhor pode vir morar aqui, pode nos ajudar, mas não pode fazer igreja. Mas eu posso fazer uma casa para mim? O missionário falou assim, pode sim. Então, aqui, você vai fazer aqui a Casa de Apoio. Essa Casa de Apoio tinha 50 pessoas na inauguração. Você pode dar um glória a Deus por isso? A comunidade toda tem umas 70 pessoas. Quer dizer, quase toda a comunidade estava aqui. Quem não estava aqui, estava fazendo comida para esse povo, que era a hora do almoço. Né? Então, a gente vê. O médico atendeu nessa comunidade 85 pessoas. Nunca tinha ido um médico nessa comunidade. Gente que não conhecia o médico, estava lá nessa comunidade. Então, a gente vê assim, a bênção do Senhor, nós vemos a importância de sermos uma comunidade contemporânea, que vê a dor do próximo, que trabalha. Aqui estamos de manhã, antes, saímos 5 horas da manhã, dormimos em uma comunidade, saímos aqui 5 horas da manhã, isso aqui é umas 6h30, estamos tomando o nosso café da manhã, e aí a missionária testemunhando, ela está contando assim, irmãos, Deus colocou um amor tão grande em nosso coração por essa comunidade, que vocês não conseguem imaginar a nossa alegria de poder estarmos aqui dentro desse barco, tomando esse café, sabendo que vamos cuidar desse povo e inaugurar a Casa de Apoio. Aí ela começou a chorar, comecei a chorar também, a gente vê assim, Deus fazendo a obra. Então nós temos que olhar para esse povo, se contextualizar. Não tinha escola, não tinha saúde, não tinha esperança. Hoje pode chamar a comunidade, não Bom Jesus do Xarapucu, mas o Senhor Jesus, que nos conduz para a eternidade. Rei dos reis, Senhor do Senhor, Jesus de Nazaré. Então faz a diferença. Então, uma comunidade contemporânea
contextualizada. O que é que você tem que fazer para alcançar o seu bairro? Eu não sei, é você que sabe. O que é que você tem que fazer para alcançar o seu vizinho? É você, não é obra do pastor. O pastor não vai dizer o que é que você tem que fazer. O Espírito Santo tem que falar para você o que é que você tem que fazer. Agora, sobre a palavra do Senhor, igual Pedro, vou lançar a rede. Sobre a palavra do Mestre, eu vou lançar a rede. Comunidade relevante, versos de 8 a 11. Vive uma vida de intimidade com Deus, versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Senhor, retira-te de mim intimidade com Deus. Nós vemos aqui Pedro, no versículo 5, ele está falando, Rabi, mestre, sobre a tua palavra lançarei a rede, mas agora ele fala, Curios, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. A palavra lá que Isaías usou, Senhor, não sou digno, né? Depois daquela tenaz lhe tocando nos lábios, eu não posso olhar para um Deus santo, eu não posso viver na presença de um Deus santo. Nós olhamos para a nossa vida de pecado e falamos, Senhor, nós não podemos estar na tua presença, mas nós olhamos e podemos dizer, Senhor, pela tua graça e misericórdia, pelo sangue do Cordeiro, pela tua palavra, pelo teu Espírito, nós podemos estar diante do Senhor pela fé e poder dizer, Senhor, trabalha na minha vida com santidade, faça-me mais santo. E queridos, isso aqui não é brincadeira, nós não estamos aqui brincando de crentes de igreja, a minha vida tem que ser uma vida de santidade, e todo dia Deus sabe das minhas fraquezas, que eu tenho que me apresentar diante do Senhor e falar, Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, me perdoa, Senhor, me purifica e usa segundo o que tu queres, mas eu tenho que ter essa convicção de pecado, de pecador diante de um Deus santo, e dizer, Senhor, muda, transforma a minha vida. Teve isso com a vida de Pedro. Então, uma comunidade relevante tem intimidade com Deus, e quando as pessoas entram, vão querer essa intimidade com o Senhor, uma vida de santidade, uma vida que glorifica o Senhor. Deus, é para a tua glória, é para o teu louvor. Senhor, trabalha em minha vida, Senhor, muda a minha vida, vive com Deus e ajuda ao próximo. Então, comunidade relevante, quando você passa na rua, vindo para a igreja, faz diferença, as pessoas vão olhar para a sua vida, a pessoa vai querer saber qual é a diferença, ou então vai olhar para você e vai ver que você tem compaixão, me ajuda, faz a diferença, trabalha em minha vida, trabalha em meu coração. Senhor Jesus, é seu mestre ou é seu Senhor? Ele lhe ensina pela palavra, mas também é o dono da sua vida, ou é você que está no leme, é você que está comandando, é você que está segurando, é você que conduz a sua vida? E queridos, não é fácil. Eu vim do contexto ser ateu e comunista. Primeira palavra no seminário, quando eu fui estudar de tempo integral, uma das primeiras mensagens, dependência de Deus. Eu falei, esse pastor ficou louco, né? Pensei comigo, lógico que eu não ia falar isso para ele, mas eu pensei assim, a vida inteira eu estou trabalhando para não dar trabalho para Deus, e agora ele fala que eu tenho que depender de Deus. Estava no seminário, e agora eu tenho que depender do Senhor. E queridos, nesses 20 anos não nos tem faltado o pão de cada dia, a gente depende do Senhor. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para nos ajudar, para nos sustentar, para segurar as cordas. Não tem nos faltado o pão de cada dia, dependência do Senhor. O teu trabalho, a tua empresa, de repente você aí é um funcionário público, tem ali a segurança do trabalho, mas saiba que lá é o teu ministério, a sua segurança tem que estar no Senhor. Nós não estamos aqui dependendo de partido, ou de homens ou de mulheres, estamos dependendo unicamente do Senhor, a nossa dependência é de Deus, e aí a gente vê Deus fazendo a obra, a gente vê o Senhor trabalhando em nossa vida. Jesus é teu mestre ou teu Senhor? Jesus faz a obra na sua vida, o Senhor tem trabalhado em seu coração, o Senhor tem trabalhado diante de ti. Dá para mudar mais um aí? Então, uma comunidade relevante sabe a hora de deixar o barco na praia, versículo 11, e sabe a sua vida como está diante do Senhor. Então, nós vemos aqui o andar com Deus, a santidade, o comprometimento nosso com o Senhor, e aí então Jesus fala, Pedro, acalma-te, João, Maria, Renata, Vanessa, acalma-te, Nildo, Eudário, Agnaldo,
Gerson, acalma-te. De agora em diante eu tenho uma missão. Você será pescador de homens. Você será pescador de homens. É o que eles fizeram. Deixaram o barco na praia. Eu vou explicar para os amados um pouco como é que é esse significado de deixar o barco na praia. Quando você tira o barco, lá a gente não tem praia, areia, né? Lá nós temos lama, mas é uma lama dura, é só aquela camadinha de lama, salvo em alguns lugares que a gente atola, né? Normalmente, na frente da cidade de Macapá, a maré vaza, aí fica uma lama, uma praia de lama, aí tem o fute-lama, que se joga lá, e aquela lama é dura, você pode colocar um barco, pode pôr peso ali em cima, que não vai afundar. Então, aqui nessa ocasião, o Senhor Jesus chama aqueles homens e, levando os barcos, levando o barco para a terra, deixaram tudo, deixaram o barco na praia. Quando o barco está na praia, normalmente tem dois significados. Ele foi deixado na praia, precisa fazer um reparo, tem que trocar uma madeira, tem que fazer um calafeto, quer dizer, tem algum vazamento, tem que cuidar ali. Ou então a pessoa está descansando, mas depois tem que pôr força e empurrar novamente na água para ser útil. O barco na praia não tem utilidade nenhuma. Nas nossas vidas também é assim. Às vezes Deus está fazendo um reparo e a gente tem que ficar ali na praia. Tem que trocar uma madeira, né? Tem que fazer um reparo na nossa vida. Olha, meu irmão, isso aqui não está muito certo, não. Tem que ajustar a sua vida com Deus, essa vida de intimidade, de santidade, de comprometimento com o Senhor. O barco está na praia. E às vezes o barco voltou para a água, mas a pessoa ainda está ali segurando o leme. 3 semanas antes da equipe, na realidade, sim, o barco estava em reforma, na semana, a equipe, nós chegamos lá na sexta-feira, no dia 4 de setembro, o barco quebra na segunda, irmãos, segunda-feira, o barco quebra. O piloto me liga 4 horas da tarde da segunda-feira, pastor, eu estou sem almoçar até agora, estou preocupado, o barco quebrou, tinha um cipó enrolado na hélice, e aí na hora que eu liguei o motor, ele foi, bateu no leme, entortou a hélice, e eu não sei se deu algum problema mais grave, eu estou aqui aperreado. Falei para ele assim, fica tranquilo, eu estou dentro do barco, estou chegando aí em 2 horas, Deus vai resolver. Eu já estava dentro do barco, irmãos, para sair de Macapá, para Fuá, para fazer os últimos ajustes, para receber a equipe. Eu não sabia como é que estava, mas eu falei assim, descansa no Senhor, estou indo para aí. Eu já ia mesmo. Aí eu cheguei lá, ele já estava mais calmo, eu falei, e Armando, como é que foi aí? O barco foi 4 horas de viagem, era navio, né, com rede. Aí cheguei lá umas 9h30 da noite na casa dele. Eu falei, e aí, Armando, como é que está? Pastor, não sei o que foi, não sei o custo disso, nem quanto tempo vai demorar. Eu falei assim, fica tranquilo. E amanhã você vai ver como é que fica aí a parada, né? Como é que vai ser a parada aí. E eu já olhando aqui, falei, Senhor, será que vamos ter que fretar um outro barco? Né? O que será que vai acontecer? Porque a equipe vai chegar. É certo que nós chegamos na sexta-feira. O barco não foi nos buscar, tínhamos muita coisa para levar, mas a equipe foi a única coisa que o barco não fez, mas no sábado já estava pronta a embarcação. Estava pronto o barco no sábado, aí o Armando me liga e fala assim, pastor, o barco não vai ficar pronto para fazer a viagem na segunda-feira, na terça. Eu sabia que, pelo tom de voz, que não era coisa séria que ele estava falando, né? Ele brinca muito. Eu falei assim, não tem problema não, a gente aluga um foguete. Né? Aí ele deu risada e falou assim, não, ficou pronto. Os irmãos sabem quanto que ficou o conserto do barco? Alguém pode chutar? Não vale ser o Eudário nem o Aguinaldo, que já viajaram com a gente lá. Na época, acho que era R$20 a passagem. Né? Hoje está para Baili, que está R$50. R$50. Quanto você acha que foi o conserto do barco? Alguém pode dar um chute aí? 5 mil. Oh, Jesus. R$100. Ficou R$100.
E ele falou assim: pastor, o cara fez um serviço tão bem feito, que foi muito melhor do que estava antes de quebrar, por R$100. E às vezes nós perdemos a cabeça porque não descansamos no Senhor. A gente fica aperreado, e agora o boleto vai vencer, e agora o meu fornecedor, e agora o meu empregado, e agora como é que vai ser? E agora a Dilminha aprovou um negócio lá em Brasília, como é que vai ser? Queridos, nós descansamos no Senhor. O leme da nossa vida está nas mãos do Espírito Santo de Deus. É Ele que guia a nossa vida, é Ele que guia o nosso barco, é Ele que vai dizer onde é que nós estamos indo. Agora, para ter aqui uma comunidade relevante, temos que ser relevante. Para ter, nós temos que ser relevante. Então, nós não temos só porque nós queremos, nós somos diferentes. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Então, para ter uma comunidade relevante, pastor, e graças a Deus por essa igreja, pelas mensagens que aqui são pregadas, pelas pessoas que aqui têm congregado, temos que ser relevantes. Para isso temos que ser relevantes. Para ter uma comunidade relevante, temos que ser relevantes. A minha vida, a sua vida diante do Senhor. E agora eu quero concluir perguntando para você: sua vida é relevante diante do Senhor? Sua vida faz a diferença dentro da sua casa, da sua família? E olha, fazer diferença dentro da família não é fácil, não. Não é brincadeira, não é fácil. Quando Deus chamou Gideão, a obra de Gideão não começou com uns 300, não. Começou dentro da casa dele, derrubando os altares de Baal. Tem algum altar de Baal na sua vida que tem que ser derrubado? Tem algum gigante dentro de você que tem que ser tombado, que tem que cair? Para a nossa vida ser relevante, temos que chegar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, Tu cresces e eu diminuo. Eu não valho nada diante do Senhor, mas Deus vai fazer a obra, apesar de você, apesar de mim, o Senhor quer usar eu e você. Deus quer usar as nossas vidas. Essa canoa aqui, gente, não cabia mais. Tem uma senhora numa outra canoa aqui do lado, que colocou 2 ou 3 filhos nessa canoa que já estava cheia, porque a dela era uma canoinha pequena a remo. E ela falou assim: olha, vai tu lá, porque se for mais alguém comigo aqui, não chega. Mas elas remaram até lá, e chegando lá, foram atendidas pelo médico. As crianças receberam a pulseirinha, ela ouviu da palavra do Senhor, e Deus vai fazer na obra. Concluindo, uma das pessoas que foram atendidas com a equipe de fevereiro do Carnaval, no mês de abril eu estava fazendo um projeto da escola, eu sou acadêmico também, não sei quantos anos vou demorar para me formar, mas sou acadêmico. Esse semestre eu só tenho um dia para ir na escola, e os irmãos já entendem como é que a gente fica, fora a capacidade de passar em cálculo integral. Quem aqui conhece de matemática sabe do que eu estou falando, né? Então é um aperreio, né, irmã? Eu não lembro nem do que eu aprendi na escola, imagine 30 anos depois. Aí, quando eu estou quase entendendo a matéria, eu faço uma viagem, passo mais alguns dias fora, e aí tem que começar tudo do zero, é prova, tirei 0, e aí a coisa recomeça, mas a gente vai em frente, em nome do Senhor Jesus. A gente não para, não pode parar. Essas pessoas aí, elas precisam ouvir do Evangelho. Não é prioridade eu estar na faculdade, mas sabe qual é a prioridade? É atender esse povo aí, esse povo. Então, estou estudando engenharia de pesca. Qual é o nosso grupo-alvo? É o pescador artesanal. Então, a gente está lá, Deus deu a graça de estar desenvolvendo um projeto. Fiz uma matéria o mês passado, o semestre passado, que gerou um projeto. Se Deus aprovar, então a gente vai poder beneficiar várias famílias ribeirinhas. E uma dessas ribeirinhas, que trabalha com pesca do camarão, foi na base da MEAP em fevereiro. Eu não sabia, porque atendemos 1.355 pessoas em fevereiro. Tinha 4 médicos e 4 dentistas em fevereiro. Aí, fazendo a entrevista com essa senhora, aí uma viagem de Afuá para Macapá, num barco rápido, 2 horas de viagem. Aí eu fui com a pesquisa. Aí acabou a pesquisa, eu falei: o senhor conhecia a base da MEAP? Conheci. Falei: sabe por que aquele povo foi lá? Não, por causa do amor de Deus, ninguém ali recebeu nada para estar lá. Aí pude falar de Jesus, aquela senhora se converte no barco,
a gente chegando em Macapá, entregou a vida para o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como é que Deus vai lhe usar, mas eu sei que Deus quer usá-lo. Deus quer usar a sua vida para você fazer diferença onde você está, para que a sua comunidade seja uma comunidade relevante. Você tem que ter aí uma vida de intimidade com o Senhor. Você tem que ser relevante para a sua comunidade, para as pessoas que estão próximas de você. E eu quero deixar um desafio nessa noite para você, homem e mulher de Deus. Nós somos uma comunidade bíblica, contemporânea e relevante. Precisamos fazer diferença. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. É um privilégio Deus usar as nossas vidas para servi-lo. E o desafio para mim e para você nessa noite é buscar essa vida de intimidade com o Senhor, de santidade, de comprometimento, para que nós possamos fazer a diferença onde nós estamos. Quer ser uma comunidade, quer congregar em uma comunidade relevante? Então a sua vida tem que ser relevante. Temos que fazer a diferença. Convido agora o povo de Deus a ficar em pé. Nós vamos orar e aí o Aguinaldo vai conduzir aí algumas perguntas. Não sei se o nosso tempo permite ainda, pastor, mas eu gostaria de orar por você. Deus amado e querido, o Senhor conhece o povo que está reunido aqui nessa noite. O Senhor conhece cada um de nós, conhece melhor a nós mesmos do que nós sabemos de nossas vidas, do nosso interior, do mais profundo do nosso ser. E eu te peço agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, que Tu faça toda a diferença em nossas vidas, que o Senhor continue trabalhando, para que nós possamos nos contextualizarmos diante das pessoas que estão próximas de nós, mas que a nossa vida seja relevante, o ministério relevante, a nossa família seja relevante, que nós possamos fazer toda a diferença, mas tudo isso alicerçado na Tua Palavra. Nós não podemos fugir da Tua Palavra, queremos estar firmados, ó Deus, na Bíblia, que é a Palavra do Senhor vive e eficaz, a Palavra que faz diferença, a Palavra que transforma, a Palavra que muda, e nós queremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue fazendo a diferença em nossos corações, pelo Teu Espírito, pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Oramos agora, Senhor, pela comunidade de Jesus. Ser com essa comunidade, que o Senhor faça a diferença na vida desses homens e mulheres de Deus, dá-lhes sabedoria, direção, unidade, para que possamos estar aqui de braços dados, de mãos dadas, todos embarcados numa só missão, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Pode sentar.